Professor Mairovich, o que que Edson Fachin deve fazer, né? Ele está com esse abacaxi na mão neste momento. Qual é aí o caminho para Edson Fachin? O que ele pode ou não pode fazer? O que ele deveria fazer neste momento, quando ele recebe, como a Dani estava falando, né, no que eles trouxeram ontem de apuração, ela e o Fábio, toda essa apuração da Polícia Federal, olha, está aqui, e agora? O que ele deve fazer? Fabiola, isso que você está colocando é interessante e eu vou chegar lá. Só queria dar um passo atrás, que é a seguinte colocação. A Polícia Federal está atuando como polícia judiciária, e isso é importante. E a Polícia Judiciária, o que é? Tecnicamente, ela tem a natureza de um órgão auxiliar, atenção, auxiliar, o que auxilia, então ela é órgão auxiliar do Poder Judiciário. Por isso é que a porta se abre. Mas por que essa polícia judiciária que está atuando num inquérito, numa apuração, de repente ela vai para a porta mais importante do Supremo? Ela despreza o ministro Toffoli e vai direto ao presidente. E vai apresentando documentos e tem uma atuação em que ela usa, vamos imaginar, um eufemismo, uma maneira agradável de mostrar fatos e falar coisas desagradáveis. O que está no popular, o que está claro que a Polícia Judiciária foi dizer ao Fachin? Que o Toffoli está atrapalhando as investigações. Nós já tivemos o quê? Um Toffoli tentando engessar, tendo conduta tumultuária, tentando pressionar a delegada, oferecendo de forma inusitada, nunca vista, perguntas a serem feitas, a indicar, diante de todo esse quadro, que o Toffoli estava com medo dele aparecer de uma forma mais clara. Por quê? Porque o Vorcaro cometeu crimes e quem de qualquer forma contribui, colabora, participa, diz o Código Penal, que, no seu artigo 29, que quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas. Então o Toffoli e essa resistência dele está a mostrar que ele está envolvido até o fio do cabelo nessa encrenca toda. E ao invés de se afastar, ele está atuando numa linha perigosa, porque existe o crime de favorecimento, existe também o crime de obstrução de justiça. O Toffoli caminha para o precipício. Importante, a atuação da polícia é como de polícia judiciária, de órgão auxiliar, está mostrando o quê? Impedimentos, suspeições. E não podemos esquecer nunca, e essa seria a tábua de salvação para o Toffoli, que ele não é o juiz natural, ele não é o juiz constitucional até o momento, porque não tem ninguém com foro. Então, o que ele poderia já ter feito para se livrar de tudo isso? E não deixar o Supremo sangrar, o Supremo ficar o tempo inteiro, isso já está em progressão geométrica, se desmoralizando a cada dia que passa. Ele deveria ter se afastado, porque ele não é o juiz natural. Então, ele vai se segurando. Como disse a Dani, existem aí outros elementos e gente com foro privilegiado. Então, está dando a impressão
que o Toffoli quer segurar isso, quer invocar conexão para ter tudo nas suas mãos. O Toffoli está mostrando, e basta ter olhos para ver, que ele está lá numa situação de desespero total. Josias, eu estava até pensando quando ele falou agora sobre o papel de Edson Fachin, né? A gente que tem falado nas últimas semanas sobre o código de ética que ele quer colocar, que ele quer discutir. E aí me vem muito à mente neste momento que ele tem aí uma possibilidade de colocar isso em prática nessa situação, né? Porque quando a gente fala sobre toda essa discussão que está acontecendo no Supremo em relação a código de ética, isso tem tudo a ver com o que a gente está acompanhando no caso do Toffoli, não? Sem nenhuma dúvida, tem tudo a ver. Agora, nesse caso específico, Fabíola, diante da dimensão que a suspeição do Toffoli ganhou, falar de código de ética nesse ambiente é como esgrimir um band-aid para conter uma hemorragia. O Supremo Tribunal Federal está, nesse momento, sob hemorragia. A imagem do tribunal, que já estava sangrando, ganhou agora uma aparência hemorrágica. E estamos, evidentemente, trafegando o território do ineditismo, porque o Supremo nunca esteve diante de uma situação como essa, em que um ministro estivesse tão assediado pela suspeição. Mas há elementos, com todo o ineditismo, há ferramentas das quais o Fachin pode lançar mão. O regimento interno do Supremo tem lá um artigo que prevê a convocação de sessão secreta para analisar casos como esse. Sempre que há um incidente dessa natureza, e eu não me lembro em quase 40 anos de cobertura do poder em Brasília, não me lembro de nada parecido, de um ministro que estivesse numa situação semelhante a essa. Todas as críticas que são feitas a ministros do Supremo pela disfarçatez com que participam de seminários que se confundem, apresentados como eventos jurídicos, se confundem com eventos de lobby, né? Há uma série de críticas direcionadas a ministros do Supremo, mas aqui estamos diante de um caso concreto que não me lembro de ter visto outra vez, né? Ou num passado remoto ou recente. Mas o regimento oferece alternativas ao ministro Fachin, que disse: não vou cruzar os braços, quando precisar agir, vou agir, doa quem doer. Então, está na hora de agir, está na hora de percorrer. Isso está sendo feito, aliás. A assessoria do ministro está vendo quais são as alternativas, né? Agora, preciso ver se ele vai lançar mão dessas alternativas, se ele vai, de fato, utilizar o poder de que dispõe o presidente do Supremo para sanear esse problema, para estancar a hemorragia. E o Fachin tem que provocar, porque a Polícia Federal ultrapassou estágios. Em vez de se dirigir à Procuradoria-Geral da República, foi diretamente ao presidente do Supremo. Fez isso porque o procurador Paulo Gonet já tergiversou em relação a um pedido, uma representação que foi feita para arguir a suspeição do ministro Dias Toffoli. Então a Polícia Federal falou: bom, vou direto aqui no presidente do Supremo. E, aliás, o diretor-geral, o Andrei Passos, ele já deu declarações dizendo: olha, o Supremo vai saber o que fazer. A polícia não está falando que o Supremo deve ou não deve afastar por suspeição o Dias Toffoli. A polícia está apenas apresentando os dados. Essa declaração eu achei muito boa, né, Josias? Porque é aquilo, né, que a Dani falou: a Polícia Federal fez aqui, ó, tá aqui, ó. Aí ele falou assim: o Supremo saberá o que fazer. Quer dizer, até uma pressãozinha, não é, Josias? Quando ele fala isso, fala: ó, o Supremo vai saber o que fazer, né? Foi um recadinho, é uma não foi? Pressão direta, é uma pressão direta no Supremo, pressão à Procuradoria. O diretor-geral da Polícia Federal está dizendo: nós fizemos o nosso serviço. Estamos fazendo, ainda está em curso. Há muito por vir. E a polícia está fazendo uma separação. Quer encerrar rapidamente esse inquérito sobre o escândalo financeiro do Master, a fraude do Master com o BRB, o Banco de Brasília, e vai abrir novas frentes de investigação. Já está investigando, mas supõe que este caso, como já está com a investigação praticamente a caminho do encerramento,
Espero que esse caso seja concluído e que o resto